E aí, galera, tudo bom? Então, a gente vai continuar o bate-papo de ética, que nem eu havia prometido, tá? Projeto Ética todo dia, mas eu tô batizando, até para não ficar muito comprido, de Descomplicando Ética, tá bom? Então, a gente já vai dar entrada na parte de direito de advogado, tá? A gente vai pular toda aquela parte do quarto, quinto, que aquilo ali é tudo autoexplicativo, então é perda de tempo a gente ficar tocando nesse assunto, porque o que é mais cobrado mesmo é a partir do artigo 6º do Estatuto, ok? Então vamos lá. Como a titia aqui não é bandido para ficar guardando artigo, eu vou ler o artigo e depois a gente explica, tá bom? O artigo 6º, que lá do Estatuto, ele diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogado, magistrado e membros do Ministério Público. Ou seja, entrou em audiência, meu bem, não tem essa de porque o juiz está lá, porque o promotor está lá, porque o desembargador está lá. Você está no mesmo patamar que ele, tá? Não existe hierarquia, você pode passar nos cancelos, você pode, claro, né, com toda educação, com licença, né, aquele jeitinho que a gente aprende, né? Não precisa ser nada grosseiro, mas é direito seu ter acesso a essas pessoas sem ter problemas de hierarquia, tá? Porque às vezes o que acontece? Por ser advogado, alguns acham que você é abaixo do juiz, você é abaixo do promotor, você é abaixo do desembargador. Só o que diferencia é que ele fica sentadinho numa salinha bonitinha, toda arrumadinha, ganha um saláriozinho fixo muito maior e você tem que ralar para ganhar o teu. Entendeu? Mas não existe de forma nenhuma hierarquia. Se liga nisso, não existe hierarquia. Estamos dentro da balança da justiça equilibrada, tá bom? De maneira equilibrada. Partiu o artigo 7º. Agora dentro dos direitos do advogado mesmo. O advogado ele tem direito a exercer sua profissão em todo o território nacional. Tá? Tirando aquela problemática de 5 causas por ano, né, que aí ele tem que ter a inscrição suplementar, ele pode trabalhar o Brasil inteiro sem problema algum. Se for abaixo de 5 causas, pode sair, minha filha, trabalhando sem problema nenhum. O que pega é quando chegar no limite de 5 causas por ano, aí você tem que ter a inscrição suplementar naquele estado que você está trabalhando mais, né? Tem essa regrinha básica aí que o Estatuto implementou justamente para dar um equilíbrio dentro da profissão, tá bom? O inciso 2, no caso de inviolabilidade de escritório, a gente sabe que o nosso escritório ele é inviolável, né? A não ser que, eu acho que até expliquei num vídeo passado, a não ser que aconteça o seguinte: você está com um cliente envolvido num inquérito, numa coisa lá, né, numa situação complicada, e vai ter a busca e apreensão lá dentro do seu escritório. A polícia só pode fazer a busca e apreensão na documentação daquele cliente envolvido na problemática. Se o advogado estiver envolvido junto com ele, estiver também no bolo lá junto com ele, aí ele tem a busca e apreensão da situação do advogado. Agora, os clientes que estão dentro desse escritório, lá nos arquivos arquivados, a polícia não pode recolher. Tá? Não pode mexer nessa documentação porque é uma documentação sigilosa. Isso faz parte do trabalho do advogado. Então não teria graça você ter um escritório, um cliente seu se envolve num problema e aí vai ter uma busca e apreensão de documentação dentro do seu escritório e aí a polícia vai lá, invade tudo, pega tudo para poder pesquisar. Não. Entendeu? As contas do escritório e aquele cliente envolvido é o que vai sofrer a busca e apreensão, não todos os clientes, a não ser que o escritório esteja envolvido realmente todo ele numa sistemática criminal e aí sim, aí o escritório é interditado e aí sim a polícia, né, normalmente vai lá e busca tudo para poder saber o que está vindo criminalmente dentro daquele escritório. Entendeu? Mas fora isso, um cliente está envolvido numa situação, precisa-se de uma busca e apreensão, é só daquele cliente e se o advogado estiver envolvido, vai ter a representação da OAB e o advogado também vai ter a sua documentação que está ligada àquele cliente envolvido para poder fazer a pesquisa, a apreensão do que há necessário lá para poder ter a materialidade do que está acontecendo, do que o advogado, o delegado ou o juiz está desconfiado que o advogado está envolvido no meio da história, tá bom?
o inciso terceiro. Esse inciso terceiro aqui tem um detalhezinho importante. Quando se fala que o advogado ele pode comunicar-se com o cliente pessoal reservadamente, mesmo sem procuração, é aquela situação que o cara tá lá preso, né? O cara tá lá preso e aí ele tá sem advogado, tá sem ninguém. Aquela velha história da família que vai procurar o advogado de madrugada para tentar um habeas corpus ou uma liberdade provisória em caso de prisão ilegal, né? Aí vai lá, te liga, olha, meu filho tá preso, não sei o que. Você vai lá de madrugada, né? Cobra uma graninha pra ir lá e tal, pra poder fazer isso. Não há necessidade de procuração, tá? Não tem necessidade de procuração nenhuma nessa situação. Aí depois, no desenrolar da situação, se você for continuar na causa, aí sim você vai ter que pedir uma procuração para você continuar no deslize da situação. Mas você vai poder ter acesso a esse preso sem o menor problema, conversar com ele reservadamente, saber dos fatos, dos fundamentos, da materialidade do que ele cometeu, para você poder montar o seu processo e tirá-lo de lá, de dentro, se for o caso, ou então até diminuir a pena dele, entendeu? Isso aí não tem problema, tá? O inciso 4º, vocês depois dão uma olhadinha lá no artigo 21 do Código de Processo Penal e no 136, parágrafo 3º do inciso 4º da Constituição Federal. Fala isso lá, que você pode reservadamente e pessoalmente falar com o seu cliente mesmo sem procuração, tá? Aquilo que eu falei da representação da OAB em caso de crime flagrante, tá? O advogado cometeu crime flagrante delito, o que vai acontecer? A OAB vai lá ajudá-lo nessa situação, dar o apoio necessário para o desvendar de toda essa situação. Tá lá no inciso 4º do artigo 7º do direito do advogado, tá? Outra coisa, o advogado ele não pode ser recolhido preso em qualquer situação. Ele só pode ser recolhido preso em sala de estado maior ou recolhido na sua residência. Lembra do caso não foi da Elisa Samúdio, foi de uma japonesa, eu esqueci o nome dela, que o cara era advogado, foi o que matou a menina, que também era advogada, e ele até o trânsito em julgado do julgamento dele, ele ficou detido dentro da sua residência, depois ele passou por uma sala de estado maior e depois ele foi para detenção, né, porque foi condenado. Então, transitou em julgado, o advogado é culpado, aí sim que ele vai para a cadeia. Mas enquanto o processo está tramitando, estão se resolvendo toda a situação, ele vai ficar recolhido em sala de estado maior. Na falta de sala de estado maior, ele é em prisão domiciliar. Tá bom? Então vocês têm que se ligar nisso. Parece bobeira, mas não é bobeira não, tá? E em caso de exercício, prisão em flagrante, delito, no exercício da sua profissão. Na época, eu esqueci o nome dele, gente. Era um cara, matou a menina, jogou dentro de um lago lá em São Paulo. Eles eram advogados, teve uma briga né? Enfim, mas é assim que funciona, tá? O inciso 6º, ingressar livremente. É aquilo que eu falei para vocês, no caso de você estar numa audiência, estar numa situação de uma audiência e você precisar de ter acesso ao juiz, você precisar de ter acesso ao desembargador, ao promotor, basta pedir licença só, entendeu? E entrar. Não precisa pedir autorização, nada disso, tá bom? Como o vídeo está ficando muito grande, eu tenho que continuar falando dos outros incisos, então eu vou cortar aqui e a gente vai fazer a continuação disso no outro vídeo, tá bom? Volto já já. Beijo!